A prefeita do município de Irauçuba, Patrícia Barreto, apresentou no último dia 31 de março o Plano Especial de Fortalecimento da Educação no município. Eu converso no Jornal Integração de hoje com o secretário Emanuel Mota, que está à frente da pasta da Educação, para que possamos saber, secretário, quais são as ações contempladas neste plano de fortalecimento da educação e que terá investimentos de mais de 3,5 milhões de reais para que o mesmo seja executado. Que ações esse plano contempla? Boa tarde. Boa tarde, Maicon, tanto a você quanto aos ouvintes. Querido, é uma alegria gigantesca repassar para vocês as ações do Plano Especial de Fortalecimento da Educação do município de Irauçuba. Como é de conhecimento de todos, nós já estamos com as ações de prática pedagógica suspensas desde março do ano passado, então já fizemos mais de 12 meses, e que nesse momento, por respeito às vidas, dos nossos professores, dos nossos alunos, dos colaboradores da educação, a gente não tem previsão de volta. Nesse momento, a gente vive, infelizmente, um luto de vários professores de todas as redes do estado do Ceará, perderam seus professores. Nós, há poucos dias, perdemos um professor muito querido para essa doença, e a gente precisa compreender que a rede precisa se fortalecer. O sentimento da prefeita Patrícia sempre foi de fortalecer e apoiar as ações pedagógicas, deixando muito claro que para que uma rede seja forte, precisa se compreender que o centro de tudo é o aluno. O professor, ele transita nessas ações, mas se a aula não chega no aluno, o processo de ensino-aprendizagem não existiu. Então, o Plano Especial de Fortalecimento da Educação, ele tem 14 ações, como você bem disse, chega num total estimado de mais de 3,6 milhões, e que tem como base ações direcionadas para fazer com que o aluno e o professor se sintam contemplados com a equidade educacional. Para quem ainda não ouviu ou que não entendeu o que significa a palavra equidade, a equidade nada mais é de dar mais condição a quem tem menos naquele momento. Então, o aluno que não teve condição de ter um dia de aula sequer, porque ele não tinha condição de ter um aparelho para a chegada dessa aula remota, ele deva ser a prioridade mais do que absoluta da rede. Então, a gente tem a implantação de ações nesse sentido. Nós temos os tutores do saber e os agentes comunitários da educação. Será a chamada pública para a rede, onde 2 formatos de professores serão contemplados. O professor da rede, o nosso efetivo 100 horas ou 200 horas, ele poderá se inscrever para participar do programa Tutores do Saber, que nada mais é do que uma ação de reforço escolar, no máximo para 3 alunos, para toda a rede nos anos 2º, 5º e 9º. Então, os nossos professores da rede irão se inscrever para participar dessa ação, que é uma ação de reforço, Manuel, e o que é que esse professor ganha aderindo a esse programa? O professor que aderir ao programa de reforço escolar do tutor do saber, ele ganhará uma gratificação de 20% no salário básico dele, ok? É como se fosse, o professor já ganha a regência de sala, que é 20%. Aí ele vai ganhar mais 20% pela adesão no programa Tutores do Saber. Já o agente comunitário da educação, ele é direcionado para acadêmicos, de qualquer curso de licenciatura, e esses acadêmicos, eles receberão uma bolsa de R$500. E eles irão ao encontro do aluno que não consegue chegar até a escola nesse momento por conta do lockdown, por conta da pandemia, por conta da ausência do transporte escolar que não pode ser utilizado nesse momento. Então, o agente comunitário da educação, ele vem no mesmo desenho do comunitário de saúde. O monitor irá até aquela localidade e ele fará o apoio pedagógico, o reforço escolar dos alunos daquela comunidade dentro da comunidade. Então, ele irá visitar o aluno para dar o apoio. Para te ter uma ideia, nós temos hoje um número considerável de alunos que não tiveram nem a aula remota, E quando o material chega na casa dele para ele fazer, ele não tem quem o ajude, por conta do paizinho e da mãezinha não terem, essas habilidades de apoio pedagógico aos seus filhos. A gente tem ainda 2 processos de premiação para professor, que é o Plus Educacional, no qual o professor será avaliado pelos alunos da turma
turma e pelo núcleo gestor, podendo chegar a uma premiação de até 4 salários mínimos esse professor. Se ele tiver 100 horas, ele poderá ganhar 2 vezes, se ele tiver 200 horas, ele poderá ganhar até 4 vezes, que é justamente a avaliação do aluno para com o professor e o núcleo gestor. Se o professor não tem falta, se o professor é criativo, se o professor faz uma boa produção de material, se ele tem uma relação carismática com o aluno, se ele tem uma boa recepção nos direcionamentos realizados pela coordenação pedagógica, esse professor poderá ser premiado. Manuel, tem número mínimo ou número máximo de professor? Não. Se o professor chegar na média 7 ou acima de 7 nas avaliações do núcleo gestor e dos alunos, ele automaticamente será premiado. O nosso desejo é que os 343 professores da rede sejam premiados. Para te ter uma ideia, o valor estimado dessa ação, só dessa ação de premiação, é de R$754 mil, só de prêmio para professor da rede. Porque a gente já está estimando que todos os professores poderão ganhar as 2, etapas dessa bonificação. A gente tem, além dessa questão do plus educacional, a gente tem a compra, de um kit pedagógico para dentro das escolas. Nós vamos comprar aquele ring light, que as blogueiras conhecem muito bem, uma câmera para cada escola, microfone e uma mesa digitalizadora, daquelas mesas que você anexa à câmera e o professor vai ensinando ali naquela mesa e a mesa já repassa os direcionamentos do professor para dentro do vídeo, Então, assim, esse kit ele vai ser montado em cada uma das escolas da nossa rede e na Secretaria de Educação dentro do auditório. Todo e qualquer professor que quiser filmar, gravar, direcionar, editar os seus vídeos, ele terá como fazer dentro da escola para não utilizar os seus aparelhos, Além disso, a contratação de uma TI, de um pessoal para capacitar os professores. A gente já tem um profissional aqui na educação com a tecnologia da informação, que ele entrou junto comigo em janeiro, e a gente ainda vai contratar mais 3 pessoas para dar suporte a toda a rede. Exemplo, se um profissional da educação não tiver conhecimento de como utiliza essa câmera, como liga esse microfone, como faz a edição, ele entra em contato com o e os profissionais da TI irão de encontro à escola desse professor para poder capacitar ou a escola toda ou só aquele professor, para que ele tenha conhecimento sobre essas ações. Além disso, a gente tem a doação de tablets, numa variante de 900 alunos da rede que comprovadamente estiverem em estado de vulnerabilidade social. Todos os nossos alunos que não conseguiram ter aula até agora porque não tinham condição de receber esses tablets ou não tinham como comprar, ou existe ainda o caso daquela mãezinha que tem um celular, mas ela tem 3, 4 filhos e ela precisa escolher qual vai ser o filho que vai ter essa aula. A gente vai fazer um levantamento, cruzar esses dados juntamente com a assistência social, e aqui eu quero fortalecer e abraçar os colegas secretários da gestão da Patrícia, que tão bem têm ajudado essas ações da educação. O Júlio é um parceiro assim absurdo, Luiz Carlos, Érica, todas essas ações têm sido feitas em consonância com as outras secretarias, ok? Além do tablet, não adianta nada doar o tablet e não ter a internet. A gente também está vendo a doação de chips com disponibilidade de internet para os tablets. Manuel, mas existem localidades aqui que nenhuma rede pega. Não pega TIM, não pega Vivo, não pega Oi, não pega Claro. O que é que a gente faz? A gente está vendo, para essas localidades, se tiver algum aluno que receba o tablet, a fixação de pontos de internet, com fibra, para que aquele aluno tenha, na localidade dele, a condição de receber as aulas remotas da escola dele. Além disso, a gente tem a implantação do projeto Selo de Qualidade Educacional, que visa premiar o núcleo gestor da escola, os professores e os alunos. Explico. Para as escolas que tiverem proficiência acima da média
no segundo, quinto e nono ano, né, nesse período de 2021, será premiado a escola que tiver proficiência acima da média, com todo o núcleo gestor, compreendendo diretores e os coordenadores, o professor da turma e os 3 melhores alunos daquela turma contemplada. Além disso, a gente vai fazer um levantamento dos melhores alunos da rede, porque muitas e muitas vezes a turma contemplada, você faz a média pelo número de alunos, né, soma todas as notas, divide pelos números dos alunos, e a média daquela sala foi uma turma contemplada. A turma é 9,4. Mas, num determinado lugar de uma outra escola, teve um aluno que foi 9,9, mas a turma dele não foi contemplada. Mas a nota dele foi acima da média das médias da cidade, esse aluno também será contemplado com um notebook. Então, a gente vai premiar a escola, com o núcleo gestor, os professores, os 3 alunos das salas contempladas com a premiação da média, mas a gente ainda vai buscar se existe um aluno solitário com média alta, fora das escolas premiadas, ele sozinho também receberá um prêmio. Isso se chama equidade, porque a partir do momento que o aluno se dedica, por mais que a turma dele não tenha conseguido o prêmio, se ele sozinho é um aluno acima da média, ele também merece premiação. Além disso, a gente tem a implantação do projeto Integralidade. Esse projeto, ele visa o seguinte: os professores, hoje, eles estão passando por um processo muito doloroso de ação pedagógica. Eles dormiram com uma visão pedagógica e tiveram que acordar se transformando basicamente em super-heróis da educação. Isso interferiu muito nas ações psicológicas, nas ações de vida, e nós visamos com esse projeto a contratação de mais 4 assistentes sociais só para a educação e 4 psicólogos para o acompanhamento dessas ações. Muitas vezes, aquela aluna daquela escola do distrito tem uma aluna super amorosa, querida, que nos trata tão bem, mas essa aluna está vindo para a escola muitas vezes suja. Você nota os maus tratos naquela menina. O assistente social, ele dentro da escola, ele visa exatamente a identificação desses casos para que a gente leve, né, para a assistência social o apoio para aquela criança. Muitas vezes a mãe está passando por dificuldade e ainda não foi incluída em nenhum projeto de assistência social do município, do estado ou do governo federal. E a assistente social dentro da escola visa entender que precisa incluir essa mãe. O psicólogo, ele é para apoio psicológico mesmo. Os professores, os pais, os alunos, o núcleo gestor, o próprio secretário tem passado por momentos gigantescos de tristeza, ansiedade, medo, perdas irreparáveis. E o psicólogo, nesse momento, para mim, é fator essencial no tratamento da educação. A gente precisa compreender que a doença do corpo, a gente toma um remédio e muitas vezes a dor passa. Mas como é que a gente cura a doença da alma? Como é que a gente cura a dor? E uma dor que a gente nem sabe de onde vem. E isso sim precisa ser tratado e tratado ligeiro. E é por isso, né, que a gestão da Patrícia visa, com esse projeto Integralidade, trazer para os professores a proximidade, principalmente da assistência social e dos psicólogos. Por fim, a contratação de uma consultoria técnica para que cada núcleo gestor tenha a aferição do diagnóstico inicial e do monitoramento da situação dos seus alunos, né? É interessante que a gente veja como é que os alunos estão, quais os descritores que os alunos estão tendo a maior dificuldade e como implantar um plano de recuperação dessa lacuna pedagógica que esse último ano deixou para os nossos alunos. Finalizando, nós iremos fazer uma doação de aparelhos celulares com a capacidade de 64 GB para todos os professores em atividade de docência do ensino remoto, né? A gente tem um valor estimado de R$377 mil para doar para cada professor um celular novo, para que ele possa ter, né, os grupos da escola, para que ele possa ter as ações direcionadas da ação pedagógica, do núcleo gestor dele ali, né, para o apoio real, porque tem muito professor que não tem condição nesse momento de trocar o celular, tem muito professor nesse momento que não tem condição de dar uma melhorada. Então eu acho que essas ações, elas são ações fundamentais
para fazer com que o professor se sinta e que seja verdadeiramente valorizado, para que o aluno seja compreendido como meta base, né, da ação educacional. Então, tentei resumir essas 14 ações e deixar, né, as pessoas cientes da nossa relação positiva com o processo de ensino-aprendizagem e já agradecendo, né, a mão amorosa da Patrícia, o apoio fundamental do Nonato em todas essas ações e compreender que a Irauçuba hoje compreende o que é fraternidade, sim, quando a gente começa a entender que o tratamento da escola tem que fundamentar aqueles que mais precisam. Secretário, como será o acompanhamento das ações do plano? Será um acompanhamento mensal, bimestral, um acompanhamento anual para que, de fato, as ações propostas no plano estejam dando o retorno desejado? Como deverá ser feito, então, esse acompanhamento? Existe a produção por toda essa semana, né, das portarias, dos editais, e nas portarias e nos editais tem as ações também de acompanhamento. Os acompanhamentos, eles fundamentalmente têm que ser mensais ou, no máximo, bimestrais, né, porque os prêmios, eles precisam ser aferidos a cada bimestre para a gente poder fundamentar quais as turmas que chegaram nas metas em dezembro, e o acompanhamento dos alunos que receberam os tablets, os chips, eles precisam ter frequência positiva dentro da sala de aula remota, porque não adianta em nada a gente fazer a doação de um tablet para o menino e o menino continuar faltando a aula, né? Então essas ações, elas são ações de acompanhamento mensal. Secretário, o Plano Especial de Fortalecimento da Educação de Irauçuba é uma ação tanto quanto audaciosa da administração. O que você, quanto secretário da Educação, à frente destas ações, espera com este plano? Primeiro, eu espero que a gente consiga executar 100% dele. É fazer com que, por toda essa semana, a gente já tenha conseguido dar os pontapés iniciais em todas as licitações, né, todas as chamadas, e fazer com que ele comece a fazer o bem às famílias, né? Eu acho que a fundamentação é essa. A minha expectativa como secretário para o plano é fazer com que ele verdadeiramente chegue em quem mais precise, que são as famílias que nesse momento se sentem excluídas do processo de ensino-aprendizagem porque não tem condição, né, de fazer com que o remoto chegue nos seus filhos. É aquele professor que não consegue emitir uma aula de qualidade porque os seus aparelhos, né, não conseguem ter essa qualidade para emissão. Então eu vejo como secretário nesse momento uma alegria tremenda em fazer parte de uma gestão que pensa no todo, fazendo um elenco de ações para que esse todo seja contemplado. Eu quero aqui agradecer pela forma atenciosa como atende a nossa reportagem, ao secretário Emanuel Mota, que está à frente da pasta da educação no município de Irauçuba, lhe deixar à vontade, secretário, para suas considerações finais nesta entrevista. Mandar um forte abraço para todas as famílias de Irauçuba, pedir, literalmente, a Deus e a Nossa Senhora que nos cubra com o manto da saúde e faça com que a gente saia fortalecidos, vivificados desse momento tão complicado, que eu tenha clareza nas decisões, que a Patrícia tenha multiplicado a força para o trabalho e que a gente ajude o maior número de pessoas possível, né? Boa tarde e muito obrigado. Da redação, repórter Maicon Rios para o jornal Integração.